Boa tarde a todos. Agradecer a essa casa de oração a oportunidade da gente poder vir até aqui e falar um pouco mais sobre a doutrina espírita. E para quem ainda não sabe o trabalho que a gente está desenvolvendo, eu tenho feito esses nossos explanações sobre espíritas importantes, não só do Brasil como de Portugal, que pode se considerar assim que foram os pioneiros na divulgação da doutrina. Hoje é muito fácil a gente ser espírita, é muito fácil chegar numa casa espírita, falar. Nessa época não, no começo era difícil, muitas vezes proibido, não só aqui, mas também no Brasil, eram proibidas reuniões espíritas, passamos por diversas dificuldades. Nós começamos falando sobre, evidente, Allan Kardec, o codificador, depois falamos sobre Leon Denis, Batuíra, um português que foi para o Brasil, Augusto Elias da Silva, outro português que também foi para o Brasil, fundou a revista O Reformador, a revista espírita, e auxiliou da fundação da Federação Espírita Brasileira, Alta de Souza, Bezerra de Menezes, esse aqui, Fernando de Lacerda, um médium português importantíssimo, não é isso? Chico Xavier, que todos conhecem, Barçanufo, Meimei. E hoje nós vamos falar desse outro cidadão aqui, Caibar Schutel, tá? Que também no Brasil é conhecido, mas eu acredito que aqui não seja tão conhecido, não é? E que colaboração que ele teve, esse trabalho que eu faço, eu considero assim importante para que a gente possa pegar no exemplo desses espíritas, e o que nós falamos aqui é insuficiente. Seria interessante quem realmente estiver interessado no assunto poder pesquisar e ler mais sobre esse e tantos outros que divulgaram a doutrina espírita e continuam trabalhando no plano espiritual, certo? Então, o Caibar Schutel é chamado o bandeirante do espiritismo. Esse termo bandeirante é em alusão aos exploradores ainda do período colonial brasileiro, que Portugal tinha, né, as entradas e as bandeiras, que são exploradores que viam, né, no caso as entradas eram mais assim com relação a uma coisa do governo, uma coisa oficial. Esses bandeirantes eram mais particulares, mas iam em busca de riquezas, pedras preciosas, muitos iam também capturar índios para o trabalho, né? Lógico que o Caibar não fez isso, mas o intuito de colocar o nome dele é como se fosse o bandeirante, aquele que vai abrir o caminho para que outros possam seguir, tá? Então essa alcunha que foi dada a Caibar Schutel. Então vamos ver um pouquinho, né? O Brasil, lógico, está no período ainda, o período imperial. Aqui nós temos o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro IV daqui, né, que era o nosso Dom Pedro I, a sua filha aqui, a princesa Isabel, responsável, entre outras coisas, pela libertação dos escravos no Brasil, figura muito importante, é isso? Esse é o período que nasceu Caibar Schutel. O que eu vou falar um pouco hoje? Um pouco da biografia dele, um pouco do livro que ele escreveu como encarnado, livros que ele escreveu já no plano espiritual, tá certo? E ele é o responsável pela cidade espiritual chamada Alvorada Nova, tá? Vamos falar um pouco também sobre isso, hein? Ele nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1868, tá? Aí tem uma imagem como era o Rio de Janeiro, o bonde ainda sendo carregado por animais, né? Esse é o típico, né, onde a cidade, onde realmente o Caibar circulou, tá? Esse ele jovem ainda, né, bem criança, melhor, né? Foto bem antiga, tá? Ele teve o seu pai Antero, né? E Rita Tavares, a sua mãe, e infelizmente ele ficou órfão aos 10 anos de idade, morreu a mãe, morreu o pai, né? A mãe foi logo em seguida, né? E vai morar com o avô Henrique Schutel, tá? O doutor Henrique Schutel tinha condições de cuidar dele. Então ele vai morar, o avô coloca numa escola no Rio de Janeiro, que é uma escola famosa, que até hoje existe na escola, estuda até o 2º ano, mas depois abandona a escola, tá? Ele emprega-se numa farmácia como aprendiz. Essa profissão dele ele vai levar até o final da sua vida. É interessante que muitos se dedicam a essa profissão, não é isso? O próprio Eurípides Barçanufo também foi ligado como a farmácia, não é isso? E trabalhou também em outras farmácias.
no final do século XIX, Rio de Janeiro tinha aproximadamente 800 mil habitantes, né? Era a população desse período. E segundo Eduardo Carvalho, à noite, boêmios, seresteiros invadiam as ruas com seus choros e modinhas. O choro, para quem não conhece, é o nome típico também de chorinho, que é um gênero musical tipicamente brasileiro, tá? Tocado geralmente por flauta, violão, é isso? Caibar se fez um deles, e não raras vezes amanhecia o dia na praia para logo em seguida, às 7 horas, ir trabalhar. Então, é uma vida de jovem bastante desgastante. Tá? Participava de todas essas serestas, né, com os amigos, não é isso? Lógico, alivia toda a bebida, etc., que é comum nessa época, não é? Até hoje é comum isso, né? E ele se envolvia na juventude nessas atividades considerado como diversão, não é isso? E, lógico, o corpo, uma hora que o corpo reclama, né? Se você começa a exagerar, não alimenta direito, fica direto só nessa diversão, né? E ele teve problemas, né? Ficou anêmico, teve problema pulmonar, e o médico examina, e as palavras do médico são essas: sua saúde está precaríssima e você numa encruzilhada. Ou sai do rio imediatamente, ou encomende já o seu túmulo, porque você se encontra a um passo da tuberculose. E nós sabemos que, principalmente no século XIX, final do século XIX, é uma doença que até hoje ainda existe, mas naquela época era fatal, né? Então, muitos poetas, escritores, pessoas que levavam essa vida, né, morreram de tuberculose, não é isso? Então, ele era um candidato a isso. Ele despede-se do avô, fala: eu vou embora, né, eu preciso sair do Rio de Janeiro. Dizem que ele abriu um mapa assim, né, do Brasil, falou: para onde eu vou, né? Que cidade que eu vou me dirigir para poder me livrar daqui do Rio, mas um lugar que eu possa viver, não é isso? E aí ele pega o trem e vai primeiro para a capital de São Paulo, mas depois ele vai para o interior de São Paulo, Araraquara. Foi a primeira cidade que ele parou, né? Ele chega lá em Araraquara e pergunta assim: onde tem farmácia aqui? Não é isso? Olha, aqui tem uma farmácia, né, que dá o nome para ele, né, que é uma farmácia, a farmácia Moura, da família do senhor Raia. Essa farmácia, essa família Raia, até hoje, lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que eu morei, tem ainda uma rede de farmácias com esse sobrenome, Raia. Quer dizer, desde aquela época ainda estão no mesmo ramo, tá certo? E ele apresenta-se como: eu sou farmacêutico, eu quero, né, tenho experiência, eu quero trabalhar aqui nessa farmácia, se vocês me permitem. Então fizeram um teste com ele, para ver se ele tinha realmente conhecimento da área, e ele tinha realmente, tá? E ele fica lá. Mas depois de 2 anos nessa farmácia, ele não era, acho que era o que ele queria, ele sai dali, vai trabalhar como entregador em mercearia, depois vai para Piracicaba, retorna a Araraquara e depois compra um pequeno sítio e vai trabalhar com essa parte de hortifruti granjeiros, né? Foi que ele começou a se desenvolver, mas não era essa a área dele, tá? Isso aí, como a gente experimenta, né? Como jovem, experimenta diversas coisas, mas esse aí não era o caminho dele ainda, tá? Ele ia ficar realmente no ramo da farmácia. É interessante que aqui já começa a despertar como ele era. Em 1895, há um surto de febre amarela na cidade e Caibar, como farmacêutico, atuou no combate à epidemia. Aí ele vai realmente atender aquelas pessoas que estavam com um problema sério de saúde. Ele tinha conhecimento e ele começa a atender essas pessoas, evidentemente, gratuitamente, não é isso? E em 1896 ele vai para um povoado chamado Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão. Hoje é conhecido como a cidade de Matão, uma cidade do interior de São Paulo. Nós moramos 15 anos em Ribeirão Preto e era próximo dessa cidade, né? Já fomos até lá. E aqui ele montou uma farmácia, aqui está aqui o prédio, é isso? Da farmácia, aqui o interior da farmácia, todos os equipamentos que utilizavam, bastante antigo, né? Mas na época era extremamente moderno, tá? Certo? Então, tornou-se uma figura importante, lógico, na cidade. Nós sabíamos disso, a importância que tem um farmacêutico na cidade, principalmente em lugares que tem poucos médicos. Quem vai realmente atender são os farmacêuticos. Você vai lá, as coisas gerais, estou com dor de barriga, estou com isso, aquilo, estou com tosse, né? O farmacêutico vai atender
e é o que acontecia, até hoje ainda acontece em muitos lugares que não tem assim, um trabalho, um serviço de assistência médica, não é isso? Tá? Antes de ser espírita, ele se tornou político, né? Interessante, porque ele começou a ficar conhecido, é evidente que as pessoas chegam e falam, e aí, você já é bastante conhecido, você não quer ser, né, um candidato, alguma coisa, né? Isso aí aconteceu com ele, aconteceu com Bezerra de Menezes, né? Tantos outros. E ele foi o primeiro prefeito de Matão, só que teve um detalhe, diferente dos políticos atuais, ele construiu a própria prefeitura. Ele, com o esforço dele, construiu o prédio, né, para ser prefeito, tá certo? Gastou do próprio bolso para fazer isso, né? Hoje, geralmente, é muito ao contrário, né? Tá? Ele ocupou o cargo de prefeito em alguns meses, em 1889, né, e 1990 também. 1899 e 1990. Caibar teve sonhos com seus pais desencarnados e foi procurar um padre. Isso é também comum, por quê? Formação católica, né? Quem que é a pessoa que pode nos falar sobre as questões espirituais nesse interior do Brasil? Ou você vai procurar o padre, ou você vai procurar uma benzedeira, né? Que era muito comum também tratar com as curandeiras ou benzedeiras. E ele foi, né? Olha o que o padre disse para ele: Schutel, deixe dessas coisas, porque senão você vai acabar ficando louco. Esse negócio é perigoso e com a alma do outro mundo não se brinca. Quer dizer, larga a mão disso. Nessa época, durante muito tempo, as pessoas que lidavam com mediunidade, que era espírito, eram taxadas de loucos. E consideravam que o lugar desse pessoal é manicômio. Tá? Foi o que passou também Bezerra de Menezes. Isso, de ver muitas pessoas que tinham, eram loucos, pois ele foi ver, era uma mediunidade desordenada, desorganizada. Era um problema espiritual e não um problema físico. Então pode acontecer de ser só problema físico, só problema espiritual, ou os dois juntos. Tá? O padre falou para ele largar. O que ele respondeu para o padre? Mas, vigário, não sou eu que os procura, eles é que vivem atrás de mim. Estão me dando até conselho. Tá? Quer dizer, os espíritos estavam atrás dele, querendo se manifestar por ele, pois ele se desenvolve, lógico, com a psicografia. Tá? O ano era 1904. Aqui tem uma foto dele mesmo, olha aqui, ó, tá? Participando de uma reunião espírita. José Alves, né, Quintiliano José Alves e Calixto Prado costumavam realizar sessões espíritas e ele foi convidado para assistir. Tá? E nessa época ainda utilizava a chamada tipologia, que era pancadas, né? Lembra que nós já falamos isso aí quando falamos sobre as mesas girantes, né? Dá uma pancada, duas pancadas, responde sim ou não. Então ainda era, não é isso, aquele trabalho mediúnico bastante primitivo. Só depois que vai aparecer a cestinha, etc, e poder aparecer a psicografia. Tá? Então ele vai começar a ter contato com isso, tá? E recebe de João Rosa uma revista O Reformador. Essa revista, como eu já comentei, foi fundado pelo português, né, Augusto Elias da Silva, tá certo? E ele se interessa por isso, tá? Pede depois, né, pelo correio, tudo que tinha das obras espíritas. Logicamente que naquela época tinha pouca coisa. Hoje nós temos muita informação sobre a doutrina espírita, além das obras de Kardec. Só Emmanuel. O que tem de informação de Emmanuel? De André Luiz, né, psicografada pelo Chico, pelo Divaldo, pelo Bacelli, tantos, né, espíritas, tantos médiuns. A gente não tinha, essa época não tinha. Então, eu lendo a obra dele, eu fui ver que ele pesquisava autores ingleses, né, americanos, médiuns que tinham já livro publicado sobre a vida do mundo espiritual. Não é isso? Quer dizer, ele não tinha muita referência, mas ele vai atrás, né, alguns trabalhos também de Bezerra de Menezes, não é isso? Estudos filosóficos de Bezerra de Menezes. E ele começa realmente a se dedicar e a estudar a doutrina dos espíritos. Funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza, em 1905, posteriormente chamado de Centro Espírita O Clarim, e fundação do Jornal Espírita O Clarim. Então ele já começa a trabalhar não só na parte assistencial, mas também na divulgação da doutrina espírita. Tá? Fazia mais de um trabalho. E continuava com a sua profissão. Diferente de outras
de outros segmentos religiosos, onde a pessoa, né, ou o padre, ou o pastor, ele não vai aqui nenhuma crítica, tá? Só lembrando que são pessoas que se dedicam exclusivamente a isso. É isso? Então recebe o seu, né, os seus proventos através do seu trabalho, né, de pastor, etc, etc. A doutrina espírita não acontece isso. Nós não temos isso aí. As pessoas têm a sua profissão e vão se dedicar ao trabalho da divulgação da doutrina. Tá? É o que acontece, que acontecia com Caibar e tantos outros, certo? Outra coisa que foi importantíssima, ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo. Agora, uma coisa que ele foi pioneiro, que foi muito importante, foram as conferências radiofônicas. Olha só, nessa época, tá, não tinha televisão. É isso, no Brasil, né, nos Estados Unidos estava começando, para 1940, 1950, que começou a ter a televisão mais. Mas nessa época não havia televisão, era o rádio. O rádio tinha uma penetração, como tem até hoje, muito grande, né? Agora, se imagina, a pessoa lá do interior, ligar o rádio e ouvir alguém falando: meu irmão, minha irmã, se você perdeu um ente querido, não se desespere, ele não sumiu. A morte não existe, há uma passagem apenas para outro plano, ele está muito perto de você, muitas vezes até vai te visitar. Quer dizer, ele fazia, olha, 1936, 1937, olha o que ele falou: imortalidade da alma, espiritismo científico e cristão, a morte e a vida em face do cristianismo, do espiritismo. Quer dizer, ele orientava as pessoas através do rádio. Quer dizer, quanta gente pôde ouvir, não é isso? As mensagens espíritas na sua casa, através do seu rádio. Tá? Esse é o trabalho de Caibar Schutel. Eu, quando pesquisei sobre isso, eu achei as fotos, né, porque fica muita informação, não quis colocar, mas tem as fotos, né, como é que era da rádio, da antena, tudo no lugar onde ele fazia essas, que era chamada conferência radiofônicas, tá bem? O Centro Espírita O Clarim, que ele fundou, hein? Um jornal aqui, Espírita O Clarim, bem antiguinho. Nós vamos ver que isso aqui se transformou depois numa revista que até hoje tem na cidade do Matão, a revista O Clarim, a revista espírita. Está aqui a oficina onde ele imprimia esse jornal. Aqui, distribuição do Clarim no dia de finados. Qual o melhor dia para você mostrar às pessoas que a morte não existe? Dia de finados. Nós temos um amigo em Campo Grande, meu amigo Carlos Sanches, que ele faz isso aí. Ele distribui mensagens espíritas nos cemitérios da cidade. Né? Naquele momento a pessoa tem um contato, não obriga ninguém, mas olha, se quiser você vai ler uma mensagem espírita de Emmanuel, sobre, por exemplo, de André Luiz, sobre a vida espiritual. É isso? Que ali vão estar os despojos, as pessoas vão lá visitar, são os restos mortais, não é do corpo físico, mas o espírito não está ali. Até vão lá para visitar, às vezes para acompanhar, para ver os parentes, mas não vão ficar ali morando necessariamente, tá certo? Eles vão para outro lugar, tá? Então, esse é o trabalho de divulgação do Caibar. Ele casa, né, com Maria Elvira da Silva, vêm juntos e casam em 1905. Maria Elvira Silva Schutel desencarnou em 1940, foi esposa de Caibar Schutel e, coincidentemente, desencarna exatamente no dia em que era comemorado o 2º ano da desencarnação de seu esposo. Ficou conhecida como a mãe da pobreza. Quer dizer, ela foi envolvida nesse trabalho e participava do trabalho de assistência junto com Caibar Schutel. Tá bem? Tá aí uma foto dele no seu carrão, né? Tá? Que é uma foto dele no cemitério. Ele desencarnou no dia 30 de janeiro de 1938, e aqui vai um caso curioso, tá? Esse é o túmulo dele, muito simples, não é? Ele desencarnou e as pessoas estavam ali reunidas para velar o corpo dele, eles colocaram lá o corpo e vieram todos dali para acompanhar o funeral dele, e tinha um médium que estava preparando ali um salgadinho, algumas coisas, e o espírito começou a querer falar com ele. Ele falou: não fala agora não comigo, que eu estou ocupado, né? Eu estou lidando aqui com, né, o funeral do nosso amigo Caibar Schutel. Aí o espírito falou: sou eu. Era o próprio Caibar, né? Aí
Ele falou, mas quer dizer, aí você vê a lucidez do Espírito, que é muito raro acontecer isso. O Espírito desencarnar e logo já está dando uma mensagem. O Bezerra também foi rápido, tá? E aí ele disse, olha, o que você quer? Ele falou, eu quero que você me coloque no túmulo essa frase que eu quero, que é essa aqui, olha. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal, tá? Então essa é a frase que ele pediu para colocar lá na sua lápide, no seu túmulo. Bem? Então esse é, assim, rapidamente, né, um pouco sobre a vida desse grande pioneiro da doutrina espírita. Olha o que ele escreveu, gente, dá uma olhada. Livros escritos quando encarnado. Espiritismo e protestantismo, histeria e fenômenos psíquicos, o diabo e a igreja. Olha, sobre a igreja, eles têm, assim, muitas peripécias, né? Tem um caso que eu achei curioso. O que acontecia nessa época? Dependendo do padre, o padre queria discutir com ele. Falava, vamos lá que nós vamos fazer uma discussão, né? Muitas vezes ele não ligava, outras vezes ele falava, não, pode vir, vamos discutir. Porque ele queria cada um convencer, ele queria convencer o Carbar para ele mudar disso, que aquilo era coisa, né? Coisa de louco, coisa, né? E eu li um dos casos que um padre que morava em outra cidade, falou assim, eu vou aí para, né, desafiar você a uma discussão. Ele falou, tudo bem, pode vir, estamos aqui aguardando. E o padre foi de charrete. Foi de charrete, né? Não sei se aqui tinha esse termo, não é isso? Mas era isso aí, né? Vai o padre longe, né? E foi, naquela estrada de terra, e aconteceu que passou num buraco lá e a charrete tombou. E o padre teve um ferimento na mão, certo? Feriu a mão dele. Ele entrou, conseguiram lá recuperar a charrete, ele continuou. E foi até lá, na casa do Carbar. O Carbar, quando viu aquilo, pegou, socorreu o padre. Foi lá, né, viu o ferimento dele, tratou do ferimento dele, tudo. O padre pegou e foi embora. Não quis conversar nada. Certo? O que eu deduzo disso aí? Ele deu um exemplo ali de que é ser cristão, de que é ser fraterno. Ele estava recebendo uma pessoa que vinha discutir com ele. Mas ele nem perguntou nada, ele foi tratar a pessoa, que antes de ser padre, ele ia ser um ser humano. Ele foi tratar aquela pessoa do ferimento dele. Né? Esse é um dos casos de Carbar. Né? Agora, outros acontecia mesmo, dele discutir, né? Acontecia de... Né? Então ele escreveu muitos textos, e um desses aqui, ó, né? O Diabo e a Igreja, Mediunidade, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Os Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensino de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo. Essa obra aqui, gente, se você tiver oportunidade, eu recomendo. É um livro fininho, tá? Foi escrito em 1932, 12 anos antes do Nosso Lar. E ali ele narra como é que é a questão do espírito, do perispírito, a questão do desencarne, das cidades espirituais. Eu vou falar um pouquinho aqui, sobre essa obra aqui já, mas olha, eu recomendo, tá? Pessoas que a gente não conhece, que já tinham conhecimento, no caso do Swedenborg, não é isso que nós vimos, é de um sueco, não é isso? Um sueco, bem antes, né, de Nosso Lar, já escrevia sobre o mundo espiritual. Vida e Atos dos Apóstolos, conferências radiofônicas, interpretação sintética do Apocalipse, cartas a esmo, o batismo, preces espíritas, espiritismo para crianças. Olha aí, tem todas as datas, 1911, 23, 32, 37, tá? São as obras que ele escreveu ainda encarnado. A Vida no Outro Mundo, que eu mencionei agora, dá uma olhada nos assuntos que ele trata. Vou falar rapidamente, olha... Ciência materialista, o problema da imortalidade, em busca da verdade, revelação espírita, estudos anímicos, existência do perispírito e desdobramento da personalidade, o perispírito nos seres inferiores. Trata, olha, é um resumo, eu considero assim, um resumo da doutrina espírita, abrange coisas de mediunidade, os planos do mundo espiritual, o plano da vida após a morte, revelação sobre a vida no outro mundo. Quer dizer, é uma compilação de assuntos muito importantes, uma linguagem clara, objetiva, sem rodeios, sem complicação. Bem? Para ter uma ideia que ele fala, perturbação da morte.
toda transformação ocasiona uma perturbação. Uma simples mudança de uma cidade para outra, seja unicamente de residência, não deixa de causar uma desorganização psíquica que só cessa com a adaptação ao novo meio. Então ele fala, quando nós mudamos de casa, aqui nessa cidade, se nós moramos no Porto, mudamos para outra casa, você tem que se adaptar à nova casa, à nova morada. De repente você está indo para cá e o banheiro na sua casa antiga era para lá. Você faz aquela confusão ainda, não é verdade? Agora você imagina você mudar de país, como aconteceu com a gente. Vim para cá, até você se adaptar, né? Com a cultura do país, algumas coisas vocês falam, a gente não entende, né? Agora estamos entendendo algumas coisas. Então, agora você imagina mudar de plano, né? Do encarnado para o desencarnado. Até você se ajustar com tudo isso, é o que ele fala. Pensemos agora na transição provocada pela morte. Com a desagregação do corpo físico, haverá uma brusca mudança de meio e mudança de condições de vida. Entretanto, apesar de todas essas mudanças, a individualidade permanece. Como permaneceu a mesma individualidade durante todas as mudanças que fez de casa em casa, de cidade em cidade, de um para outro país. Olha como ele é claro. Se a gente mudou de casa, se a gente mudou de país, a nossa família continua a mesma. Nós continuamos os mesmos. Com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, com os mesmos sentimentos, não é isso? Quando desencarna, continua a mesma coisa, muda de casa, mas a nossa personalidade, é isso? Ele continua, não muda, nossa individualidade não muda. Ninguém vira anjo ou demônio depois que desencarna. Continuamos como nós somos hoje, não é? Olha ainda que ele fala, o passamento ou desprendimento do espírito do corpo, a extinção da vida orgânica acarreta a separação do espírito em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo, mas essa separação não é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo de perispírito ligado às moléculas do corpo. Olha o que ele fala aí. Quando a gente encarna, há uma ligação do perispírito naquele ser que foi concebido, não é? Nasceu o bebê ali, o bebê foi concebido, há a ligação do perispírito ali, naquele ser que está surgindo, tá? E depois a criança vai crescendo, o feto vai crescendo, nasce e o perispírito vai, como se diz assim, enraizando cada vez mais, ligando mais com o corpo físico. Isso se completa quando? Segundo André Luiz, aos 7 anos de idade. Aos 7 anos, há uma completude dessa ligação do perispírito com o corpo físico. Agora, imagine quando você desencarna. O processo é inverso, tá? Também vai se desligando pouco a pouco. Todas as moléculas, né, todas as células que estão ligadas ao perispírito do corpo físico, precisa ir, né? Por isso que é interessante a pessoa, quando desencarna, você não enterrar logo em seguida. Você espera um período, não é? Porque há tempo de você, isso... Do espírito perceber que há esse trabalho de ligação, de desligamento, né, do desenlace do perispírito com o corpo físico. Repare como esse assunto dele é muito atual, não é? Que ele fala. Como ele fala também, a sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito e, por conseguinte, também da maior a menor dificuldade que apresenta o rompimento. E aí vai a questão nossa, do nosso ligamento com a matéria. Até que ponto que eu quero, né, e consigo, estou permitindo sair daquele corpo físico. Eu tenho um parente que diz o seguinte, às vezes nós ficamos no corpo físico já com a idade bastante avançada, já está doente, muitas vezes nós não queremos sair. Ele brinca assim, é o inquilino que não quer desocupar a casa, né? Fica ali, né? Você vai ter que sair, não, mas eu quero ficar mais um pouquinho, eu quero ficar mais um pouquinho. Por quê? É natural isso na gente. O espírita também não quer morrer, né? A gente não quer ainda desencarnar, acho que tem mais tempo, mas é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente tem que estar preparado para isso. É difícil, mas é real, tá? Então, esse nosso apego às coisas, né, não só das coisas materiais, a casa que eu moro, os bens que eu tenho, né, toda essa ligação pode dificultar ou não, dependendo da gente, a separação desse perispírito. Depende exclusivamente de nós.
E aí o que ele continua falando? Os planos do mundo espiritual. No outro mundo, como neste, existem planos de existência, mundos superpostos, um acima dos outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição. Os espíritos revestidos do seu corpo perispiritual não podem viver no meio que não seja de acordo com a sua vestimenta espiritual. E esta vibra sempre ao ritmo da elevação de cada um em sabedoria e moralidade. É o festim que Jesus fala, né? Com a sua roupa de núpcias. É o nosso perispírito. O nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos vão marcando no nosso perispírito toda essa nossa vivência. Esse perispírito, ele pode ficar mais leve ou pode ficar mais denso. A sua leveza ou a sua densidade maior, que vai ser compatível com o plano espiritual que nós vamos viver. Como ele fala, não dá, não pode viver no meio que não esteja de acordo com a sua vestimenta espiritual. Não dá para a gente querer morar num plano de luz. Porque a gente já leu que às vezes você não consegue, um espírito que vem, um espírito evoluído, você não consegue olhar para ele. Ofusca. A luz é muita, a gente não consegue ver. Lembrei aqui de Paulo de Tarso quando viu Jesus. Não é? A luz, aquela luz que o cegou. Cegou o Paulo de Tarso, o Saulo, que depois virou Paulo. Não é? Então, olha, essa vibra sempre no ritmo de elevação de cada um, em sabedoria e moralidade. Por isso que com este, né, temos que saber, né? Espíritas, instruí-vos. Espíritas, amai-vos. Primeiro, amai-vos, depois instruí-vos. É isso, sabedoria e moralidade. Não existe jeitinho. Não existe, eu vou te indicar para você ficar num plano melhor. Não tem isso. É nosso merecimento. A cada um segundo as suas obras. Não é? E olha como é isso que eu estou falando, gente, é só dessa obra dele, a vida do outro mundo. São detalhes, eu estou pensando. Os planos da vida após a morte. O primeiro plano do mundo espiritual é bem parecido com o plano em que vivemos, o plano terrestre. O que existe na Terra, existe nesse plano do mundo espiritual, sendo que ele contém ainda mais alguma coisa do que existe no nosso mundo, mas é muito mais aperfeiçoado, mais belo, sem comparação, e tudo o que existe, está claro, é formado de matéria contida nesse plano de vida ou mundo. No mundo espiritual, para os espíritos que vivem lá, aquilo é matéria. Lá tem casa, tem hospital, tem escola, tem ruas, prédios, árvores, tudo. Para aquele plano de lá. Para nós aquilo é, né? A gente não vê. E o espírito que vem aqui, o que está aqui circulando nesse ambiente, ele atravessa as paredes, os espíritos que estão aqui. Mas lá no mundo que ele vive, ele não atravessa a parede, porque lá é matéria para ele, tá certo? A vida do além-túmulo não se cifra em inferno candente, num purgatório de labaredas, num céu de beatífica e nula contemplação, num mistério, numa abstração. Quer dizer, aquilo que muitas vezes nós somos educados, o céu, o inferno e o purgatório. Tá? O céu, o inferno é eterno. Você foi para lá, não tem recuperação. Você vai sofrer eternamente. Ou você vai para um céu, como fala aqui, de beatitude, ficar na contemplação, nas nuvens, tocando harpinha. Cá entre nós é muito chato, né? Muito chato se for fazer isso, né? O que a doutrina espírita fala? Continuamos com o nosso trabalho, continuamos com os nossos estudos, com os nossos afazeres, ligado com os nossos queridos, entes queridos que já estão do outro lado e os que estão aqui. Continua a nossa vida. Lá existem cidades flutuantes, sonhos de Júlio Verne, grandes avenidas, largas praças, jardins esplêndidos, museus, que depois, como eu disse, ele escreveu 12 anos antes do nosso lar. Depois o André Luiz vem corroborar todas essas informações, né, que Kabar Schutel fala. Isso tudo demonstra que o mundo espiritual não é uma concepção abstrata, uma miragem, um vácuo inconcebível, sem sanção da inteligência, mas sim um meio concreto, onde se encontram as condições indispensáveis para as adaptações e o progresso do espírito. Nós continuamos a evoluir no mundo espiritual, no plano espiritual. Não vamos ficar estacionados lá, a não ser que a gente queira parar. Mas continua. Eu sou uma pessoa que gosto muito de história, tá? Gosto muito de história, adoro história.
Você desencarna, você vai poder continuar estudando história. Imagina quantas obras que tem lá, quantos museus que tem, quantos livros, quanta coisa que dá informação sobre a história da humanidade. Muito mais do que aqui, com certeza, não é? E aqui, ele já no mundo espiritual, que ele escreve: Eustáquio, 15 séculos de uma jornada, fundamentos da reforma íntima, Alvorada Nova, Guerra no Além, Inquisição, a época das trevas, Reforma Íntima, Teoria e Prática da Evolução Espiritual, Conversando sobre Mediunidade, Retratos da Alvorada Nova, pela psicografia do Abel Glasser, que é um médium que escreve escreveu essas obras de Caibart-Schutel. Tá? E aqui só um detalhe sobre o plano que essa cidade chamada Alvorada Nova, que o Caibart-Schutel é, pode-se dizer assim, o responsável, o governador dessa cidade. Tá bem? Aqui, olha, essa é a planta da cidade, isso aqui em volta que vocês estão vendo é um muro, é isso, de proteção, assim como o nosso lar tem um muro, porque há invasão. Esse pessoal está num lugar que é próximo da crosta terrestre, espíritos ainda infelizes, espíritos sofredores que tentam invadir, então precisam ser controlados, né? Então ele fala aqui, ó, o prédio central, a unidade da divina elevação, está falando tudo, ó, o portão principal, setores habitacionais, onde as pessoas moram, casa da criança. O espírito que desencarna a criança, o que acontece com ele? Ele vai ser cuidado. Ele vai para como se fosse uma creche. Vai ter professoras que vão cuidar dele. E só para lembrar, nenhuma obra espírita fala que existe criança no umbral. Não fica no umbral. Criança não fica. Ela desencarna, já alguém vai cuidar dela. É isso? Aqui tem mais um detalhe. Tá? Hospital de Sheila. Vocês já viram falar de Sheila? Não? É um espírito, né, também bastante evoluído, que foi, na última encarnação, uma enfermeira na Alemanha, tá? Estava ali trabalhando em Berlim como enfermeira e na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve um ataque e ela desencarnou aos 28 anos de idade. E ela é responsável por esse trabalho que cuida da saúde nesse hospital, então ela trabalha junto com Caibart-Schutel, tá? Irmã Sheila, que o Chico fala que quando ela aparece, deixa um perfume de rosas, não é? No prédio central, isso aqui é só uma ilustração, tá, gente? Tá, uma ilustração. Está instalada a Coordenadoria Geral, que se compõe do gabinete de Caibart, arquivo geral, unidade de controle da energia, sala de comunicações, sala de audiência, sala de assessoria, sala da unidade de avançado esclarecimento, departamento de reencarnação. Departamento de reencarnação. Tem que organizar a nossa vinda para cá, não é? Além desse prédio estão a biblioteca, a sala de reuniões das coordenadorias, os aposentos de Caibart. Em subbibliotecas do Caibart-Schutel, o coordenador geral guarda livros de inúmeros locais do globo, contendo a história de todas as civilizações que habitaram a Terra. Vocês já pensaram isso? Por isso que eu falei do professor, estudante de história, né? Imagina, você ter livros que mostram todas as civilizações que habitaram a Terra. Porque tem coisa que nós não temos escrito, nós não sabemos. Lá da pré-história, tudo, alguma coisa a gente tem, mas tem coisa que você não sabe. Como é que era? Ali tem os documentos, tá? Volumes sobre normas e orientações espirituais ofertados por entidades que visitam periodicamente a Alvorada Nova. Tá? E eles, logicamente, têm ligação direta, assim como o nosso lar tem uma ligação direta com os planos superiores. Bem? A unidade da divina elevação é o setor da colônia que estabelece contato com a espiritualidade superior. Como eu disse, tem uma ligação superior. Eterna orientadora de todos os serviços prestados na seara do Cristo a favor do próximo. Local de acesso restrito a Caibart e Sheila. Só Caibart e Sheila entram nesse lugar aí. Só os dois. Olha lá. Caracteriza por muita luz e é bastante respeitado na cidade espiritual. Lá eles vão receber toda a orientação quando eles precisam dos planos mais elevados. Tá? E aqui, consideração final que eu faço.
Chamar Caibar Schutel de o bandeirante do Espiritismo é bem compatível com a sua trajetória na divulgação da doutrina espírita. Trabalhou em uma época onde no Brasil tínhamos basicamente as obras de Kardec, o Reformador e textos de Bezerra de Menezes. Caibar teve de consultar obras estrangeiras para fundamentar seus escritos sobre o mundo espiritual. Nesse início de consolidação do Espiritismo no Brasil, foram fundamentais as suas conferências radiofônicas, o jornal Clarim, Revista Internacional do Espiritismo, os 17 livros que escreveu e a sua conduta de cristão, através de suas obras assistenciais e do amor que semeou. É um exemplo para nós, Caibar Schutel. Está aí a bibliografia que eu me baseei, tá bem? Tá? Só que para ilustrar, essa revista, o Clarim, até hoje está aqui em Matão, essa revista ainda é divulgada, tá bem? Isso aqui é uma casa, Comunidade Espírita Caibar Schutel, lá na cidade de Matão, onde tem as atividades que tem toda a casa espírita, tá? É isso. Agradeço a atenção de vocês. Lembrando que essas palestras, todas que nós estamos fazendo e de outras pessoas que vêm aqui, que nós gravamos, estão lá. Só entrar no YouTube, no canal Caminheiros da Luz. Lá tem essas palestras todas que nós fizemos do Allan Kardec, do Augusto Elias da Silva, do Leon Denis. Os palestrantes que vêm aqui, já gravei o Marcelo, o André, o Sérgio Vilar, né, que estão lá. É só, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo ou com a Eni que a gente orienta como acessar essas palestras. Tá bom? Obrigado, uma boa tarde a todos.